Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast que é criado pela B2B Contábil em prol das micro e pequenas empresas, sempre aqui reunidos com um convidado, com um tema específico para auxiliar vocês na tomada de decisão, trazer um conhecimento, um conteúdo enriquecedor para a jornada empreendedora de vocês. Hoje estamos aqui eu e o Bruno Costa. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bruno, obrigado. Sempre bom estar aqui na sua presença. A cada novo encontro, um novo convidado, um bate-papo enriquecedor, novas histórias, novos desafios. E hoje não poderia ser diferente, com um convidado especial. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Gente, eu que tenho a agradecer, né, pela oportunidade. Primeiro podcast aí que eu estou participando na vida, né? E tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para o meu aprendizado, para o meu processo, para o meu investimento também na minha parte empreendedora, né? Para aprender um pouquinho aqui com vocês e para a gente discutir, né, esse tema tão importante que é a saúde mental no contexto geral e principalmente direcionado a empreendedores. E assim, antes de tudo, já vou deixar aí os meus agradecimentos, né? E deixar assim um apoio e um reforço para vocês, porque é um tema extremamente importante e que tem me preocupado muito, né? Principalmente com relação aos micro e pequenos empreendedores que estão aí no mercado hoje. Então, parabéns, né, pela decisão de falar sobre saúde mental e vamos conversar aí, bater um papo. A gente já trocou um monte de informação, né, antes daqui. E espero contribuir para vocês também, aprender, e qualquer coisa vocês puxam a minha orelha também, se eu estiver falando bobeira. Que isso. Seja muito bem-vindo, Pedro, aí. Agradeço imensamente ter aceito o convite, porque esse tema é bem pertinente, principalmente no mundo de hoje, no mundo atual. Sempre foi, mas acho que hoje em dia a gente tem que sempre ter uma atenção redobrada quanto a isso. Muitos empreendedores querem empreender, querem realizar seus sonhos, seus objetivos, mas precisa estar com a saúde mental, com a saúde emocional em dia e em equilíbrio, né? E isso que tem pesado bastante no dia a dia do empreendedor, né? Com certeza, e isso é a base de tudo, a nossa saúde mental. Então, eu sempre pontuo, né, com os meus clientes, com as pessoas que me procuram, até para bater um papo, trocar uma ideia, que é como se a gente tivesse com uma virose. Quando você está com virose, você consegue fazer alguma coisa? Muito pouco, a gente tem uma atenção muito direcionada ali. E às vezes a gente banaliza a nossa saúde mental, deixa ela um pouquinho de lado, porque a gente tem uma resistência maior. Eu consigo, às vezes, mesmo deprimido, ser prático, eu consigo fazer as coisas, né? Tem muitos casos aí de depressão silenciosa, muitos casos de ansiedade que ficam ali no cantinho e a pessoa continua produzindo e vai arrastando isso a longo prazo. Então é um risco, né, que a gente corre e que a gente tem que estar atento, porque senão uma hora a gente vai chegar no limite, vai passar dele e não vai conseguir seguir. Sim. Isso que você falou, eu acho bem interessante, porque quando a gente olha a saúde, quando a gente pensa no corpo, no físico, ele dá uns certos sinais um pouco mais visíveis. Exceto algumas doenças, como câncer, por exemplo, que às vezes ela trabalha silenciosa, uma diabetes, alguma coisa, dependendo do que for. Mas em regra geral, as doenças do corpo, ela dá um sinal, uma dor, um cansaço, uma dificuldade. É que chama a atenção das pessoas para poder realizar aquele tratamento. Agora, quando a gente fala essa questão silenciosa que você cita, a gente relega essa parte emocional, essa parte mental. Acha que não é importante e que depois é onde vem desaguando essa questão tanto de depressão. Como que é isso? Como que a gente olha para isso, dá atenção relacionada a isso? Olha, hoje, e essa pergunta ela é muito relevante, porque hoje eu tenho ficado um pouco mais satisfeito, principalmente com a postura nossa, masculina. Porque o homem, ele tem uma resistência muito maior, às vezes, de buscar psicoterapia. Eu já vou deixar o puxão de orelha, primeiro de hoje aí para vocês aí, né? Até para mim, inclusive. E os sinais, gente, eles são muitos. A gente que coloca realmente eles ali do lado, principalmente se tratando em uma cobrança de desempenho. Então, a minha família depende de mim, então eu não posso recuar, por exemplo. É o que eu escuto dos homens, às vezes. Porque eles acham que cuidar da saúde mental é uma fragilidade muito grande. Isso foi perpassado, depois a gente vai aprofundar nisso. Mas, de certa forma, esses sinais, eles podem ser físicos, tá? Então, a ansiedade, por exemplo, ela, nos sintomas físicos, ela apresenta taquicardia, sudorese excessiva,
problemas gastrointestinais, dores de cabeça. Então, tem muito sintoma físico que muitas vezes está relacionado à ansiedade. Esse é um exemplo. E aí a gente vai para coisas mais sutis. Por exemplo, perda gradual de desempenho. A pessoa começa a perder o desempenho nas tarefas mais básicas do dia. Ou ela passa a perder o prazer e o interesse em atividades que anteriormente tinha. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Eu gosto de jogar basquete. Eu sempre gostei de jogar basquete. Hoje eu não estou jogando tanto porque a vida tomou outros rumos aí. Mas a atividade física, ela é prazerosa para mim. Hoje em dia eu estou correndo na rua, faço uma caminhada, fiz a minha primeira corrida agora. Essa semana está cheia de primeiras experiências aí. Mas isso é prazeroso para mim. Qual que é uma medida interessante? Aquela atividade que causa prazer, ela passa a não causar mais prazer ou passa até a ser aversiva, a causar desprazer mesmo em fazer. E isso é preocupante. E a gente não percebe, a gente só deixa de lado e vai, às vezes, rolar o feed ali do Instagram, vai procrastinar uma tarefa que precisa. A gente começa a evitar algumas coisas para evitar o desconforto. Esse é um sintoma que a gente chama de anedonia, que está muito presente tanto na ansiedade, mas ele em maior bloco aí, ele está na depressão principalmente. Então, uma pessoa em situação de trabalho, muito se fala em burnout, né? O nosso país ele é o top 1 da América Latina em burnout, tanto que isso é um relatório aí recentemente, indicando que a gente teve aí praticamente 500 mil de afastamentos de trabalho no ano passado por questões de saúde mental. Então, a gente percebe que é sutil, que às vezes a gente pode até negligenciar esses sintomas mais sutis, mas o resultado ele está vindo. As pessoas estão se afastando do trabalho, estão perdendo capacidade, né, produtiva por excesso, né, de carga horária, por dificuldades financeiras, enfim, são questões multifatoriais, né? Então, tem muitos pontos a serem discutidos, mas a gente pode observar esses sinais aí. Perda de desempenho, alterações no sono, por exemplo, é muito comum, alterações de apetite, perda de prazer e interesse em atividades, até no relacionamento isso reflete. Então, por fim, você não está querendo nem ver sua esposa mais, a gente vai perdendo o interesse, né? A gente perde a satisfação, até a capacidade de obter prazer. Então, é um sintoma muito fisiológico e que a gente vê na prática. Normalmente as pessoas negligenciam ele e buscam um psicólogo ou psiquiatra quando o negócio já está muito feio. Deixa quase que estourar. Deixa a bomba estourar. Então é muito comum isso acontecer. Hoje em dia as pessoas estão buscando um pouco mais rápido. Porque elas vão lá, assistem um podcast, tem um psicólogo lá falando, né, sobre cuidados da saúde mental. Antigamente a gente não tinha isso. Esse contato com a psiquiatria ou com a psicologia era coisa de gente maluca, né? Sim, entre muitas aspas. Sim, colocava na caixinha, só consulta psicólogo quem tá doido. Quem tá doido. Então isso cria aquele estereotipo que não se pode ou você tem que estar muito louco. A psicologia é pra gente doida. Exatamente, até quem faz. Tem quem faz. Tem uma fala aí que é muito compartilhada aqui, né? Na nossa região. Cidades pequenas que são muito tradicionais, eles falam, né, que psicólogo é coisa pra gente doida. E psicólogo e psiquiatra é esquisito também. Então, eles têm esse... E já falaram pra mim no consultório, Bruno. Que isso? Eles falam pra mim. Fala, Pedro, todo psiquiatra, todo psicólogo é meio esquisito, assim, né? Eu fico assim, pô, mas o que será que eu tenho de esquisito? Então, é uma coisa interessante, né? Pra se observar. Não sei se eu sou esquisito, mas é um ponto aí a ser observado. Depois eu vou assistir o podcast e vou prestar atenção. Até aproveitando esse gancho, né? Então, o que te motivou, então, a fazer a psicologia, fazer essa ciência, fazer essa faculdade, já até sabendo que tinha esse rótulo lá antigamente de ser doido, de gente esquisita. Eu falo também porque quando eu fui fazer, eu fiz um ano. A chancela era essa mesmo. Eu fiz antes, quando eu comecei bem antes de você, quando eu lá, mas eu era bem, sou um pouco bem mais velho, um pouco mais. Que ano que era? Eu no anos 2000, porque aí foi mais ou menos, eu sou de 88, 98, 2008.
Sim, eu entrei em 2013. Então, uns 5 anos depois. É. Já existia? Já mudou muito em 5 anos. E de 5 anos para cá já mudou muita coisa, né? Sim. Mas o que te motivou a fazer essa faculdade? Tem tempo? Essa aí é uma Tem. pergunta boa, hein? Mas assim, o que mais me motivou foi viver na minha família um caso de depressão. Né? Minha mãe, ela me autorizou a falar sobre, tá? Eu pedi a autorização Sim. dela. E contei para ela que eu vinha no podcast essa semana, e daí eu pedi mais uma vez a autorização dela para falar. Ela falou, não, filho, pode usar numa boa. Hoje ela super bem. Mas na época que eu comecei a observar a psicologia foi quando a minha mãe iniciou um tratamento para depressão. Então, na época, ainda tinha muito esse estigma, tanto que ela já teve muitos atendimentos dentro de hospital psiquiátrico. Aqui na região de São Sebastião do Paraíso, o único que tem, eu acho que é o GEDOR, né? Eu acho que ele ainda está ativo. Teve uns problemas e tudo, mas ainda está ativo, né? Fechou. Fechou? Nossa, eu nem sabia dessa informação. Mas foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo, né? O mês passado, a Tá informação vendo? chegando. Mês passado, a informação chegando aqui na hora. Estava desatualizado. Mas na época, né, a gente na busca ali de tratamentos e de intervenções que não necessitariam de uma intervenção de internação mesmo, a gente encontrou um psiquiatra. Na época, lá em São Sebastião do Paraíso, meu pai encontrou, e ela começou a fazer o tratamento ali. E como a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha esse substrato, né, para fazer essas intervenções aí com ela, mesmo sabendo o que ela tinha, porque uma pessoa falava que era espírito, outra pessoa falava que era preguiça, porque ela estava daquele jeito lá mesmo, né? Porque a pessoa ela fica incapacitada. Sim. Por alguns momentos, ou em outros ela tem crises muito intensas. Então a gente não sabia o que era. Eu era novinho, o meu pai também não tinha esse conhecimento. O psiquiatra dava folhetos para o meu pai levar para ele aprender o que era. Como que é a neuroquímica da depressão? E eu ainda ali, jovenzinho, uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos, eu pegava aquilo lá e peguei aquilo e fui ler. Falei, mas por que está acontecendo isso com a minha mãe? Deixa eu entender o que está acontecendo. E a partir daí, eu comecei a observar. Falei, nossa, mas por que tem esse comportamento? Por que a pessoa fica assim? Por que a pessoa fica triste? Por que a pessoa fica chorando tanto? Né? Por que às vezes a pessoa ela teve episódios mais graves, assim, de chegar próximo a romper com a realidade? Então eram sintomas psicóticos. Depois que eu fui entender como que funciona na faculdade, né, acompanhando casos assim na clínica, entendendo qual que é a relação disso com a neuroquímica, mas na época o que me incentivou foi esse caso, né? E na minha família, minha avó também tratava de depressão, mas antigamente era tarja preta, tomava diazepam lá, dormia, e era uma intervenção que não tinha fim, não tinha começo e meio fim. Eu achava aquilo super esquisito. E esse psiquiatra, ele tinha um tratamento, ele tinha um plano. Eu falava, olha, a intervenção desse cara é diferente. Então, a partir dali eu fui criando interesse pela psicologia, de entender o comportamento humano, de entender as emoções humanas, e estou aí até hoje. Né? Foi uma curiosidade da época, teve a influência, né, dessa vivência familiar, e desde então eu sou um curioso e levo isso para a vida, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Bacana. Usou das dificuldades, da dor e sofrimentos como um combustível para poder levar para fora. Foi uma coisa que motivou, porque a gente tinha uma realidade muito voltada para o rural, né? Eu trabalhei com boia fria, até mesmo no período de faculdade. Então, meu pai tinha uma hortinha lá no fundo, a gente ajudava enquanto era pequenininho, tinha as tarefinhas ali para fazer. E desde da época, eu já tinha esse interesse, desde a época que a minha mãe tinha essa dificuldade com a depressão. Eu comecei a ser curioso com relação à psicologia. E aí me veio o interesse, né? Quando eu fiz a escolha de pensar, falando, nossa, mas será que eu posso ajudar pessoas que também sofrem desse mal futuramente? E aí, quando eu fui escolher, fazer minha escolha profissional, eu estava um pouco na dúvida se eu fazia direito ou se eu fazia psicologia.
direito por influência de um amigo, né, o Raí, eu já vou até citar o nome, se ele assistir depois aí, ele vai entender. Quase fui para o direito, mas eu bati o pé e falei, não, eu vou para a psicologia porque faz sentido para mim. Isso aqui vai me enriquecer, tem valor para mim. Né? Não que o direito não tenha, né? Tem para o outro, mas para mim o que eu queria mesmo era a psicologia. Sim. E é bacana essa questão do comportamento humano, né? O tanto que a gente constrói uma realidade, tanto de pensamentos e sentimentos que vão nos conduzindo. Sim. E a gente ajustar esse foco ajuda muito a resolver conflitos e problemas internos, né? E que, de certa forma, a parte farmacológica não resolve. Ela maqueia ou ela trata só o sintoma ali, né? Exato. A medicação, ela tira o sintoma. Mas a desorganização, às Ela vezes, continua. do pensamento, a autorregulação emocional, comportamentos que influenciam tudo isso, a gente ajusta na terapia. Sim. Né, na psicoterapia, então tem que ir para o psicólogo. O remédio ele tira o sintoma, mas essas soluções mais subjetivas, é tudo psicólogo. Sim, até a gente, num passado não muito distante, era muito comum a questão do remédio. Não tinha essa abertura e essa facilidade, esse entendimento de que a psicologia poderia ajudar. Eu passei por isso também em casa, minha mãe teve depressão, então eu sempre vi a psicologia com bons olhos por isso, porque eu vi o resultado que trouxe para nós, para nossa família. E enquanto ela tomava medicamento, mascarava. O Bruno falou, você mascara, maqueia, mas você não consegue resolver aquela confusão mental que você tem. Sim. Hoje está bem, está tranquilo, mas então eu sempre vi isso dentro de casa, apesar que eu sou de uma geração que a gente escutava assim, isso é coisa de doido. É frescura. Frescura, pra que vai mexer com isso daí? A gente não precisa disso, não. Isso aí, depressão é falta de Deus, é preguiça. Então, assim, a gente via toda essa questão e aí minha mãe teve força de procurar e surtiu efeito, foi bom para todos nós, porque a depressão, ela afeta toda a família, né? Todo o seio familiar. Então, assim, eu sempre tive bons olhos em relação à psicologia porque a gente viveu isso e sentiu essa melhora na pele. Embora tenha vivido numa época que todo mundo desaconselhava a gente a seguir esse caminho. Porque era uma influência que tinha um contexto, né, assim, muito moral na época, né? Sim. E o que a história dos hospitais psiquiátricos, que a gente ficou sabendo agora há pouco ali, que muito perto fechou, ela carregava muito a questão moral. Não ia para o hospital psiquiátrico só quem tinha um transtorno grave. A pessoa que bebia muito ia para o hospital psiquiátrico. Sim, com drogas. A mulher que engravidava antes do casamento. Né? Então, tem vários casos que a pessoa não tinha especificamente um transtorno mental instalado ali. Né? Tinha uma questão moral muito forte. Por isso que o brasileiro, principalmente a gente da cidade pequena, traz esse preconceito, né? E que é quebrado através da vivência. Sim. Ou pessoal, ou muito próximo a gente. O que tem me motivado bastante hoje em dia. Né? As pessoas assistem um vídeo, assistem um podcast, têm informação e elas conseguem buscar o serviço rapidinho. Antes a gente sofria muito. Sim. Antes de procurar. A pessoa que tinha uma depressão ou um transtorno afetivo bipolar, até chegar no tratamento adequado, ela sofreu muito. E teve muita gente que não teve o tratamento adequado, infelizmente, né? Sim, exatamente. Porque era tratado como doido. Aqui também a gente tinha um hospital que já virou até piada, né? O Otto, né? O Otto virou sinônimo de doido, né? Sim. E lá era isso. Ainda tem piadinha, né? Hoje em dia, eu fico vendo na rede social, vou te mandar pro CAPS. Então, assim, de certa forma, é pejorativo, né? Sim. As pessoas usam isso não como uma forma cuidadosa, elas usam isso para fazer piadinha, para tirar sarro da cara da pessoa. Exatamente. Sim. E nessa jornada, qual que é o momento ali que você decidiu empreender? Como que foi isso? Nossa, aí foi bem no comecinho, viu? Foi bem no comecinho, porque quando eu me formei, no ano de 2000, a gente terminou o curso em 2018, mas a formatura oficial mesmo foi em 2019. Ainda pouco tempo, mas 6 anos, passa rápido, né? Mas eu já tinha a ideia de montar o consultório paralelo a um outro serviço. Eu era agente de saúde na época. Eu era agente de saúde na Secretaria de Saúde lá de São Tomás de Aquino. E quando
eu me formei e eu já estava praticamente com o consultório montado. Eu fui sócio da Ariane lá, que me ajudou muito na época. Ela ia montar um espaço de pilates, aí tinha uma sala sobrando lá, e era uma casa inteira, como essa aqui, né, que tem um estúdio montado. E eu quis montar a minha primeira sala. Comprei um sofá usado, ninguém, né, todo mundo percebia que era um sofázinho usado. Eu coloquei um paninho ali para dar uma disfarçada, né, mas eu quis o sofá para a pessoa ficar confortável, né? Confesso que na época esse sofá não era nada confortável. Hoje em dia eu vejo, né, o quanto que a gente mudou. Mas foi na época. E como era uma cidade pequena, cheia de estigmas aí relacionados à saúde mental, esse negócio de psicólogo é coisa pra gente maluco. Na época eu me lembro que quando eu abri, teve uma pessoa que ainda falou assim, se eu fosse você, ia para outra cidade, uma cidade maior. Aqui não vira nada, não. Aqui é muito difícil. Não, ironicamente, eu estou em Passos, né? Mas foi por outras decisões, depois a gente chega lá. Mas eu fiz palestras, eu falei assim, não, então vou ensinar o povo o que é esse negócio de psicologia, o que é depressão, o que é ansiedade. Já pegando o exemplo lá de trás, porque o que esse psiquiatra fez foi muito legal. Ele quis ensinar o meu pai o que era antes de fazer a intervenção. Então, e é uma coisa que eu faço no consultório hoje, que dá muito certo. Né? Antes da pessoa entender, isso dentro da psicologia baseada em evidências a gente tem que ter uma hipótese diagnóstica, a gente tem que saber o que você está lidando na prática clínica. Mas na época, como a população não sabia, o que eu fiz? Eu fiz, acho que 1 ou 2 palestras, fazia lives também no Facebook. Na época o Facebook ainda estava em alta. E eu fiz essas palestras, promovia gratuitamente, como eu trabalhava na secretaria, eu entregava os folhetinhos ali para as pessoas e tudo. Aí dava 15 pessoas nas palestras, 10. Aí teve um dia que eu falei, vou tentar mudar o horário, e não foi nenhuma. Aí eu tomei todo o café que eu tinha preparado, que eu investia, falando, dá um cafezinho, né? Comprar uns quitutezinhos ali para a pessoa comer e tudo. E aí eu mudei esse horário, na época eu fiquei triste, falei, poxa, não veio ninguém, mas depois eu tive o benefício de comer tudo sozinho, né? Mas aí eu fui fazendo as palestras e algumas pessoas foram se interessando e 2, 3 meses eu já estava com a agenda cheia, porque eu tinha que trabalhar na secretaria, aí parava às 4 horas, 4h30, 5 horas eu já estava no consultório. Aí chegou num ponto que eu estava atendendo até 8, 9 horas da noite. Obviamente, pela realidade socioeconômica do município, às vezes cobrando um valor um pouco mais baixo por ser início, mas ali eu comecei a empreender dentro da psicologia. Assim, eu vejo hoje que foi meu primeiro impulso, né? De criar uma estratégia, de ver uma forma de chamar esse pessoal e de fazer esse investimento. Então, foi bem intuitivo. Na época, foi bem meio que no impulso ali, falei, vou fazer isso que vai dar certo. E na época deu muito certo. E aí eu tomei gosto, né, pela clínica, pelo consultório, paralelo a outro trabalho, porque eu precisava de uma renda fixa, né, para poder investir. Mas eu fui conciliando essas duas coisas no começo. Sim. Quantos habitantes tem lá? 7.000 aproximadamente. Eu acho interessante, porque desde quando eu sou criança é 7.000. Nunca aumentou e nunca baixou. Morre um e já nasce outro. Já nasce outro. E tem uns que vão embora, né? Igual eu. Mas interessante, eu perguntando, interessante é o movimento que você fez. Sim. 2017. Isso foi 2019. 19? De certa forma ainda não tinha dado boom das redes sociais, como é hoje, de live. Já existia um pouco, mas ainda estava bem no início. Bem no começo. Tinham psicólogos já começando ali a ficar um pouco mais famosos. Que foi a primeira onda, na verdade, começou por aí. Sim. De realmente de vir nessa ideia de fazer lives, fazer no YouTube, seja no Instagram, no Facebook. Mas eu achei interessante. Diante da dificuldade que você falou do preconceito, dos estigmas relacionados à psicologia, e o pessoal já falava, não vai dar certo, você viu uma nova perspectiva e vou te explicar então. Já que ninguém está entendendo o que eu estou falando, eu vou trazer mais esse esclarecimento para poder elevar a consciência da pessoa e ela entender que realmente não é um bicho de 7 cabeças nem algo do outro mundo, mas algo simples de necessidade para todo mundo. Isso foi um comportamento bem empreendedor. Foi, né?
Bom, eu acho que Sim, deu muito certo na época. Me ensinou muito. Exatamente. Porque eu fracassei algumas vezes ali, pô, não foi ninguém. Como assim? Aí eu falei, não, então eu tenho que mudar o horário, eu tenho que mexer nisso. E eu sempre observei, e óbvio, eu tive muita dificuldade em alguns momentos, mas eu sempre observei, falando, nossa, qual que vai ser a solução para esse problema? Que é um perfil que, quando eu fui aprender lá com o Felipe, na consultoria, com a Iácara, a gente viu, né? Você dá uma solução pro problema ou você fica ruminando aquilo ali? Né? Então, na época foi uma decisão que eu tomei até baseada nos meus valores mesmo. E eu queria treinar também, para falar em público, para dominar um pouco mais a teoria. Então, nesse sentido aí, foi uma sacada bacana. E o pessoal acolheu super bem. Né? E eu achei muito bacana, porque as pessoas me acolheram na cidade muito bem. Sim. Até hoje, ainda algumas me procuram. Exatamente, mas por conta disso, né? Você foi, abriu ali, se expôs. Quando você realmente lê algo para explicar para o outro, onde que realmente você entende, você tem capacidade de entendimento, aí você trouxe para o conhecimento público, o pessoal, eu acho que foi um movimento bem bacana, bem empreendedor. Foi bem bacana. Até a minha vinda para Passos foi mais ou menos por aí. O que aconteceu para você deixar de lá e vir para cá? A história tem tempo. Mas assim, algumas coisas não estavam dando certo. Eu tentei fazer outros investimentos também. E eu tinha muita vontade de crescer dentro da psicologia. Então, eu acredito hoje que foi uma influência muito grande de vários pontos, né? Eu tinha vontade de crescer profissionalmente, de buscar um mercado diferente. E teve uma oportunidade também, porque o Felipe, que eu já mencionei ele aqui, ele era doido para me trazer para Passos. Ele queria me trazer a qualquer custo. Já tinha me indicado algumas vezes, e ele ia sair de uma vaga de emprego na Unimed, na época, e ele me indicou na vaga. E eles me ligaram, eu vim, fiz uma entrevista, e falei, olha, eu vou tentar mudar. Na época, lá em São Tomás de Aquino, eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Social. Era uma vaga, um cargo comissionado, e eu ainda conciliava consultório e esse trabalho na secretaria. Sim. Então, hoje, voltando assim um pouquinho para o passado, o que me motivou mesmo, creio eu, foi mais essa questão da vontade mesmo de tentar coisa nova na profissão. Falar, ó, foi difícil porque eu tive que deixar muita coisa para trás, né? Muitas pessoas que confiavam no meu trabalho, tive que encaminhar, tive que fazer essa transição para o psicólogo. Nunca é fácil. Algumas manteram o atendimento online ali por um tempo, outras preferiram buscar outros profissionais, mas foi uma decisão puramente profissional. Eu falei, nossa, eu preciso fazer esse movimento para uma cidade maior. Passos, ele ainda apresenta uma curva de crescimento muito interessante, né, penso eu que para qualquer empreendedor, mas na área de saúde mental, por ser uma cidade com perfil pequeno ainda, ela é interessante e eu quis vir. Primeiro com emprego fixo, mais uma vez, né, para ir costurando isso com uma coisa mais empreendedora, né, que é investir na clínica. Sim. Pagar conta, pelo menos. Tem que pagar os boletos, né, porque senão não dá conta. E eu vim sozinho, né, sim. na época. Essa profissão, psicólogo, demanda muita confiança, né? De psicólogo, ou talvez um dentista também, algo assim, principalmente mais o psicólogo, mais que realmente de um dentista. Demanda muita confiança. Então, você construir esse processo de confiança, visibilidade, leva um certo tempo. E também tá o do cliente criar aquela confiança em você para se abrir, para te indicar, para ficar com você, né? Então, até o parto também é um pouco difícil para ele, né? É difícil. É difícil porque, poxa, ninguém me conhece em Passos. Na época, né? Eu pensava assim, ninguém me conhece. O que eu tenho que fazer para ser conhecido? Ser visto, né? Para ser visto, ninguém me conhece aqui. Foi bem desafiador na época. Acho que foi um dos momentos mais difíceis dessa via aí do consultório, porque eu já trabalhava como psicólogo na Unimed. Então, a Unimed também foi uma vitrine muito grande, porque ali eu aprendi muito, né? Principalmente essa parte de organização, de estruturação de processos. Na época a gente utilizava a psicoterapia focal breve, que é uma intervenção um pouquinho mais focal no problema da pessoa e com prazo um pouquinho mais curto,
Não necessariamente ela não é efetiva, ela é muito efetiva, mas ela é um pouco mais breve. Então, na época, isso foi muito bom para mim também, mas o consultório demorou um pouco para pegar, porque ninguém me conhecia. A vantagem lá da primeira cidade, de São Tomás, foi que a cidade inteira me conhecia por ser pequena. Sim. Então, todo mundo me tratava como se eu fosse da família. Tá? Na realidade, aqui foi o período que eu tive que realmente fazer uma transição bem mais intensa. Bem mais desafiadora. E está sendo ainda. Está sendo ainda. Nesse movimento, quais ferramentas você adotou para poder atingir esse público, colocar seu nome em evidência? Quais movimentos você tem feito nesse sentido? Olha, eu acho assim que agora eu estou chegando num momento bacana que está vindo muita gente, né, de vários lugares. Então, o primeiro ponto que eu sempre percebi que funciona bem em cidades pequenas é o boca a boca. Né? Então, tem vários colegas, eu não penso na psicologia como algo que você tem um concorrente. Eu tenho colega de profissão. Tem gente que pensa em mim como concorrente, eu não penso isso. Então, ir sozinho, ninguém chega em lugar nenhum. Primeiro ponto. E eu fui construindo a relação com os meus, né, os pacientes que vinham, né, com outros profissionais, e as indicações começaram a vir. Então, esse networking, né, que eu fui construindo em passos, ele foi fundamental. E hoje em dia, até hoje, o que mais funciona no meu consultório é a indicação. Seja de um psiquiatra, de um outro psicólogo, ou de uma pessoa que passou por mim e gostou do atendimento. E aquela pessoa tem uma tendência a indicar outras pessoas, e se o serviço for ruim também, se ela não ficou satisfeita, ela vai falar para o outro também. Eu tenho que lidar com isso, e todo mundo que está exposto, né? Eu penso, né? Eu passei por isso muito já. Então a gente vai ter pessoas que vão gostar muito e tem pessoas que não vão gostar tanto. E elas vão falar. Né? Sim. Mas pelo movimento foi bacana porque tá chegando mais gente. Agora, de mudança, eu tô exatamente passando por uma transição muito importante, na minha visão. Porque, como eu brinquei no começo, eu sou psicólogo, secretário, até então, né? E aí, como começou a chegar demandas de vários lugares, eu falei, poxa vida, agora eu tô perdido, porque eu tenho que atender um montão de gente, e além do atendimento, porque tem gente que fala, né? Mas psicólogo só fica escutando o problema do outro. Não, a gente tem que estudar caso a caso, tem supervisão, tem a terapia individual do psicólogo para ele não surtar, né? Psicólogo do psicólogo. Tem o psicólogo do psicólogo. E assim, a gente tem vários processos que a gente faz nos bastidores. Então, até na mentoria, tem um nome, eu não sei se eles vão fazer, se eles vão seguir. Ela é direcionada para profissionais da saúde, principalmente para psicólogos. Ela chama Overpower, não sei se vocês já ouviram falar. É Iácara e o Felipe que faz. Então, na época, eu não tinha noção nenhuma de investir, quando começou a chegar muita gente. Hoje eu ainda estou aprendendo, confesso para vocês. Porque é um mundo completamente diferente para mim. Então, quando eu trabalhava lá em São Tomás, era previsível, eu ia atender 3, 4, demorava a chegar outra procura. Né? De repente, às vezes, um dia eu ficava livre na agenda porque não tinha gente para colocar, porque dava alta, a pessoa não ia mais. Então, tinha uma série de movimentos. Aqui, tem dia que chega 10 de uma vez. Onde que eu vou encaixar? A agenda está cheia. Vai ficar na espera. Aí, esses dias, tinha espera de 1 mês. Aí, eu tive que abrir mais horários, porque senão eu ia chegar para 2 meses. Então, principalmente a Iácara e o Felipe, eles me ajudaram muito a enriquecer essa visão para o lado de gestão. Como que essa pessoa vai chegar? Como que eu vou pegar os dados dessa pessoa? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande. Cara, é um processo de aprendizagem enorme que eu estou passando, estou no meio dele, inclusive, em termos de adaptação. Né? De arrumar uma pessoa para ajudar, coordenar a agenda. A parte financeira, a gente não aprende nada na faculdade de psicologia. Então, a gente tem que buscar fora. Eles dão uma pincelada e, na época, essa parte de gestão foi quase nula. Não teve, praticamente. Então, eu aprendendo no processo.
Então, na realidade da minha cidade lá de São Tomás, ela deixa a gente muito confortável porque não tem tanta demanda. Quando você vai ficando conhecido numa cidade maior, e uma cidade que está em desenvolvimento e que tem muita demanda difícil, você passa a ser procurado muito mais. Então, se você não tiver um processo, isso eu estou aprendendo agora, né? Se não tiver um processo de gestão muito afinado, principalmente a saúde mental do psicólogo, que é uma coisa negligenciada também hoje, que tem muito psicólogo que acha que dá conta de fazer tudo sozinho, né? Que não vai ficar mal, que não vai ter depressão, que não vai ter ansiedade. Isso é uma falácia muito grande por conta dessas pressões. Então, a gente tem que atender vários pacientes, a gente tem que estudar caso. Se eu não tenho uma pessoa que vai fazer a gestão para mim, uma secretária, eu tenho que agendar os pacientes. Então, você tem vários gargalos em cima de uma pessoa só. Né? Então, isso é uma realidade de muitos microempreendedores, inclusive. Mas nesse ponto aí que eu estou passando agora, é de adaptar todas essas coisas, organizar os processos, como que esse paciente vai chegar, o protocolo que eu vou usar para cada um individualmente. Então, tem uma série de camadas aí que, se a gente for puxar uma a uma, vocês entendem mais do que eu, né? Eu acho que já são empresários há mais tempo. Então, são processos aí que geram uma aprendizagem muito grande. Sim, e principalmente que a gente, quando começa a empreender, a gente ainda não tem todo aquele preparo, e a faculdade, a teoria ela é de suma importância, mas quando chega na prática que a gente assusta com a realidade. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente de questão de gerenciar a parte financeira, de atendimento, e aí onde às vezes a gente começa a escorregar um pouco e aí tem que dar uma parada, organizar e direcionar novamente. É sempre aquela dor do crescimento. É uma dor, e é uma dor mesmo, porque às vezes eu não tenho habilidade de mexer. Igual eu sempre... nada contra, tá? Mas essa parte de contabilidade, para mim, é extremamente difícil. Para mim, Pedro. Né? Quando alguns colegas de profissão também relatam isso, eu me sinto até confortável. Porque é uma parte que a gente nunca teve contato. E que ela se torna um pouco aversiva quando você vai para a prática. E psicólogo não é muito bom com número. Eu não sou muito bom também, não. Mas é extremamente necessário, cara. Não dá para ficar sem. Porque é o meu sustento. Então, quando primeira vez que eu vi Prolabore, eu falei, gente, o que é isso? É de comer? Imposto de renda. A gente sai da faculdade, nunca ninguém falou na faculdade que psicólogo tinha que abrir um CNPJ e pagar imposto de renda, tirar uma margem, tirar um salário, deixar um capital de giro. Cara, ninguém ensinou isso. E eu estou aprendendo agora. Então, na dor do crescimento. E isso, né, é impactante. Sim, ainda mais porque muitas vezes o psicólogo ou aquela pessoa que a profissão dele se mistura bastante com o negócio dele, que é difícil um pouco separar. Quando a gente pensa no comércio, para ficar mais claro, a pessoa fica claro, vê o comércio ali, ele vai embora, fechou o comércio, baixou as portas, fechou o comércio está ali. Foi embora, o negócio é visível. Agora, quando a gente trabalha nesse campo mental, que o seu trabalho é você, boa parte, aí é um pouco mais difícil de ter essa visão de um negócio. Você vê, eu sou um psicólogo, eu não tenho uma clínica. Ele leva-se um tempo para poder ter esse entendimento, que é essa dor da separação, de entender que tem uns processos, de entender que precisa de um Prolabore. E principalmente nessa parte do Prolabore, renda e financeiro, você depende exclusivamente de você para poder gerar receita. Realmente essa necessidade do capital de giro precisa ser muito bem planejada e entendida, para trazer um conforto, para trazer uma estratégia, para você crescer, para você ainda continuar tendo renda, mesmo às vezes de uma forma ou de outra, não tá dependendo totalmente de você. Sim. Tentar descobrir uma maneira disso, abrir mais horários, fazer alguma coisa em grupo, porque aí você consegue dar uma multiplicada. É desafiador, né? É desafiador, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? E como você disse, eu acho que é uma dor também, principalmente para quem ainda está aprendendo. Então, muitas vezes você vai entrar nesse gargalo, você vai ter que tomar decisões
E principalmente na parte financeira. A gente estava falando antes, né? Do perfil dos empreendedores e da saúde mental geral. Então a maioria sofre com esse ponto, principalmente pela questão financeira. E é um problema, porque se eu não tenho um bom capital de giro, eu vivo incerteza. Nossa, e se não chegar cliente? Nossa, e se eu não atender? Igual, tem meses de baixa no consultório. Janeiro, dezembro e julho. Então agora eu estou passando um período de baixa de demanda. O pessoal vai sair de férias. Então a gente já tem que ter uma noção. Carnaval também, ninguém fica triste? Carnaval, todo mundo some, né? Fica ali os pacientes que têm uma demanda mais séria, um pouquinho mais grave e tudo. Mas, normalmente, as pessoas vão ficar com a família, vão aproveitar o feriado, vão sair de férias. E isso é muito bom também, no aspecto de saúde mental, porque o psicólogo também precisa de férias. Né? Sim. Aí eu até programei já uma semana e meia aí, vai rolar uma pequena pausa. As férias do psicólogo normalmente elas são mais breves, né? Máximo 15 dias. Tem psicólogo que tira um mês, mas eu não gosto não. Mas assim, isso necessita de um planejamento financeiro também. Porque aí nesse mês de baixa, o que eu vou fazer? Janeiro tem um monte de imposto para pagar. Dezembro a despesa é muito mais alta, porque você quer fazer uma viagem, quer comprar um presente. Então tudo isso vai refletindo e o trabalho depende só de mim. Você comentou dessa questão financeira. Hoje, a maioria dos empreendedores, quando chega em você lá no consultório, a primeira queixa é essa. Como que leva os empreendedores? Olha, se for traçar um perfil, é porque é muito variado, né? As demandas. Às vezes, como eu já mencionei, é multifatorial. Então, a pessoa tem um problema na família, um problema no relacionamento e um problema na empresa. A gente divide por blocos. Então qual que é o que está te causando mais desconforto? A gente vai mensurar, a gente vai medir primeiro, né? Qual que é em que nível que está esse estresse, essa ansiedade mais geral, mais generalizada, e vai montando ali um plano de intervenção com a pessoa. Normalmente, se for fazer uma média de problemas relacionados ao empreendimento, à empresa, a gente tem a questão financeira, né? Porque em termos de gestão, muitos aqui dependem de prestação de serviço. Eu falo de uma realidade local. Então, eu tenho uma empresa de marcenaria. Aí, se eu tenho esses períodos de baixa, normalmente a pessoa tende a ficar mais estressada, porque é uma resposta. Fala, poxa, minha família depende de mim, eu tenho 10 funcionários ali que também dependem da entrada e da rotatividade. Se eu não tenho esse capital de giro, eu vou lá e faço um empréstimo às vezes. E aí é outra preocupação, porque eu tenho que pagar um empréstimo. E aí não está rodando dinheiro. Então, esses, né, são pequenos exemplos que moldam ali uma procura muito grande, né, na parte de gestão. Uma outra queixa é uma certa dificuldade de manejar a prestação de serviço dos funcionários. Então, eu vejo que é uma dor aí de muitas empresas no sentido de encontrar pessoas capacitadas, de encontrar pessoas que têm uma consistência e uma entrega ali do que aquela empresa precisa. Então, eu percebo que essas daí são dificuldades muito enfrentadas. Então, tem pessoa que tem empresa e chega para mim e fala, Pedro, eu não consigo uma pessoa para gerenciar a minha empresa, eu tenho que ficar lá todo dia. Eu falo, então, a empresa é sua, então você tem que ir. E como a gente vai fazer isso da melhor forma possível? E aí a gente vai elencando, porque aí a pessoa começa a entrar em pensamentos disfuncionais, em comportamentos que às vezes vai piorar o estado de saúde mental. A gente vai fazendo esse manejo. Mas a maior procura, né, na maioria das vezes, ou é a parte de organização financeira, ou é uma parte mais relacionada à gestão ali de pessoal mesmo, né, dos funcionários que trabalham naquela empresa. Então, existem essas dificuldades aí que estão bem atuais. E isso tem gerado o quê? Qual o comportamento ali do empreendedor ali? Olha, eu vejo muitos deles querendo parar com o negócio, né, tentando investir em outra coisa, em paralelo, ou mudar o ramo para tentar fontes alternativas de renda para não depender somente daquele processo e planejando às vezes até abandonar.
Eu falo de pequeno, médio porte, né? Empresas grandes assim, eu não tenho tantos clientes com esse perfil, mas a gente, se for traçar um panorama geral, a maior parte das pessoas que empreendem hoje, principalmente os pequenos, elas têm um perfil muito parecido, que é a necessidade. Ela vai se moldar, às vezes, para ganhar uma renda extra, porque o salário não está dando, então ela vai lá, abre um pequeno empreendimento para tocar. Então, o maior reflexo disso, e a gente, cara, isso é um assunto que tem muitas camadas. O maior reflexo disso é sintomas, né? A gente começa a perceber sintomas de ansiedade, depressão, insônia, carga de trabalho extremamente extensa, às vezes, para a pessoa conseguir manejar tudo isso, a gente vai desdobrando por camadas. Então a gente tem a esquiva, né? A pessoa quer abandonar, quer parar, mas às vezes não pode. A gente tem, principalmente no público masculino, algumas esquivas que são bem particulares. Exemplo, aumento de uso de cigarro, álcool. É um fator preocupante, né? Porque aquele estresse, ele é como se a pessoa quisesse anestesiar ele. E aí, chega na terapia, já passou um tempão já que ela está com esse comportamento. Ao invés de ter um comportamento de ir para a terapia, ela vai e ela tende a anestesiar. Os homens têm muito isso. Ou jogos, ou pornografia. Então, é muito comum. E a gente tende a observar esses padrões aí muito frequentes. Muito frequentes, principalmente com a insatisfação. Às vezes a pessoa está muito insatisfeita também e tudo. É muito complexo, muito subjetivo, mas a gente tem muitas camadas aí para observar como consequência, tanto de comportamento, né, quanto no nível cognitivo, emocional. Mas insatisfação frente ao negócio dele, a pessoa dele, ou ele não consegue separar? Olha, para a gente traçar um paralelo geral, essa insatisfação ela tem muitos níveis. Né? Ela tem muitos níveis. É complexa a pergunta, né? É complexa, é sacana a pergunta. Não é. Dá pra gente trocar uma ideia, porque vamos pensar que você trabalha como contador ali, mas você não gosta necessariamente. Você fez faculdade e está ali na área porque é um negócio do seu pai, por exemplo. Você herdou, aí você tem que tocar aquilo. Esse é um ponto também. Às vezes a pessoa não gosta daquilo que ela está fazendo. Um outro ponto é, a pessoa planejou um negócio, sonhou com aquilo, mas chegou ali na hora, não era como ela queria. Ou como ela idealizou, como ela imaginou. Então esse também é um ponto interessante de insatisfação. A gente tem pontos aqui no Brasil, em específico, em outros países também, mas eu vou focar aqui, de insatisfação com a economia, com política. São temas bem discutidos, bem conversados. É uma coisa muito geral, mas, por exemplo, a carga tributária, a pessoa está insatisfeita com aquilo vai acumulando, vai gerando problema, por fim ela fica insatisfeita de trabalhar. A questão do burnout. Hoje, a maior parte dos casos está aqui no Brasil, na América Latina. A maior parte. E esse burnout também está nos microempreendedores, empresários. Então, de tanto problema, a pessoa fica aversiva ao trabalho. Aí, por fim, não está nem conseguindo dormir. Chega domingo de noite, a pessoa não quer nem levantar da cama, porque o contexto do trabalho dela ficou aversivo de tantos problemas que tem. Então, não necessariamente é uma insatisfação, às vezes pode ser várias. Né? Pode ser várias. Então, a gente tem que avaliar caso por caso, porque é uma coisa muito subjetiva. Sim. Mas a insatisfação, ela existe em todos esses níveis. Não, a pergunta realmente foi provocativa, pra gente realmente entender, porque é o que você falou, que eu enxergo. A gente cria um cenário na nossa mente, cria uma realidade, o empreendedor cria uma realidade, principalmente, que aí a gente comentou, acho que não estava batendo papo antes ainda, criou-se essa ideia do todo mundo tem que empreender e todo mundo tem que ser feliz, porque as redes sociais, ao meu ver, coloca nesse sentido. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que viajar, todo mundo tem que ter o do bom e do melhor. E isso cria uma expectativa nas pessoas ali, e na hora que ela olha para a realidade dela, vai trazer essas insatisfações. E isso é pesado.
pro ser humano e pro empreendedor. Aí onde que eu queria entender um pouco como que a gente organiza essas insatisfações dentro da nossa realidade, dentro que a gente consegue projetar, principalmente eu acho que na nossa cadeia de valores. O que é importante, o que não é, o que faz sentido, o que não faz sentido. Porque é pesado essa parte. Pesadíssimo. Não, e aí eu vou até sair um pouquinho do empreendedor. Pensa numa pessoa que trabalha 12 horas por dia como CLT. E que também não ganha o tanto ali que ela precisa nem para, às vezes, sustentar a própria família. E a gente sabe que tem. Sim. A gente pode ser hipócrita se a gente achar que não existe isso. Mas Né? E aí vem dessa ideia, né? Trabalho enquanto eles dormem, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa tá lá ralando o dia inteiro, às vezes num serviço difícil, tá ali, dedicada no trabalho, não tá ganhando, às vezes, um tanto ali que é compatível para sobreviver, para pagar um aluguel, pagar um remédio do filho, e aí ainda tem toda a carga de estresse, né? De todos esses ambientes também. Então, às vezes a pessoa vai ficar insatisfeita ali. Aí eu coloco uma secretária lá no meu consultório e eu vou combinar o contrato de trabalho com ela. Ó, você vai trabalhar na minha carga horária, que geralmente eu trabalho umas 10 horas por dia, 11, depende do dia. E aí você vai trabalhar nessa carga horária, eu vou te pagar R$1.000. Aí ela tem filho, tem casa para cuidar. Mas, poxa, é pouco, né? Não tem vale alimentação, não tem vale transporte, você se vira. Então como que essa pessoa vai ficar satisfeita, né, com o trabalho dela? E a gente sabe que isso ocorre muito, com muita frequência. Ou empreendedor, você está lá com 100 mil de dívida e está muito abaixo do que era esperado. E aquela dívida ela vai aumentando, né? Se eu não conseguir pagar ela corretamente. Então, para esse empresário, às vezes também é difícil, para o empregado também. E esse cenário socioeconômico que a gente vive hoje no Brasil é muito instável, né? Pelas notícias que a gente vê. Até por decisões políticas e tal, outros países influenciando, né, na política, na economia do Brasil. E para grandes empresários, eu creio que essa seja uma preocupação muito grande também. Só que, normalmente, esses grandes eles têm mais capital, né, e têm mais força ali para economicamente falando. Né? Sim. E a gente é até interessante trazer todos esses pontos dos dois lados, mas do lado do empreendedor, que a gente também ajuda a desmistificar aquela coisa que ser empreendedor é só flores, que a vida é maravilhosa, e criou-se essa necessidade, como o Bruno trouxe, de que todo mundo hoje tem que empreender, todo mundo tem que trabalhar por conta própria, e quando na verdade as dificuldades são muito grandes. E aí a gente esbarra nessas dificuldades e em algumas pessoas acaba acarretando num problema, às vezes, psicológico, uma dificuldade de conviver com aquela realidade que ele mesmo criou diante de uma expectativa que ele viu na vida do outro. Exato. Tá, eu vejo o vídeo lá do cara que vende garrafinha, que escreveu o livro e foi lá palestrante. É muito legal a história dele, inclusive. Eu esqueço. Rick. O Rick. É Rick Chester, se não me engano. Ele mesmo. Então, muito legal, tal. Mas todo mundo que vende garrafinha ali no sinal vai ter a mesma... Vai ter o mesmo resultado que ele. Ele viralizou nas redes sociais, foi bem no comecinho também. Sim. Eu me lembro quando ele viralizou e tudo, ele teve o suporte, teve todo o esforço dele de estar ali todo dia vendendo a garrafinha de água para ele, teve, né, toda a mentalidade dele. Não gosto de ficar usando termo em inglês no mindset, eu acho isso chato pra caramba. Então, tá? dois. A mentalidade, nossa, não gosto. A mentalidade dele ali serviu para ele naquelas condições materiais que ele tinha na época. Sim. Então, quando a gente vai ver, e eu respeito profundamente, tá? Mas quando a gente vai ver essas palestras aí de coach, é só você querer e tal, às vezes não. Às vezes eu quero, mas não dá certo. E eu planejei, eu projetei, nossa, eu queria, com 31 anos de idade, estar ganhando R$40 mil sendo psicólogo. Quem não quer? Pô, todo mundo quer, mas aí eu cheguei com 31 anos, eu não estou ganhando R$40 mil, R$30 mil como psicólogo e aí. Então, a gente tem que trabalhar todo dia com essa realidade. Outra, a pessoa, e tem algumas pessoas que nas falas dela, porque são empresários muito bons, tá, principalmente coach, tá? Eles têm uma questão de generalização na fala que é muito arriscada. Então, eles querem que a pessoa empreenda se usando de exemplo, ou usando uma pessoa bem-sucedida de exemplo. Fala, não, mas fulano fez isso. Então, se você fizer, também vai dar certo para você. Será?
Né? A gente tem que questionar. Gente, eu fui numa palestra desses caras uma vez só para saber o que. E no final da palestra, é uma palestra muito boa. E eles vão induzindo você a comprar o negócio no final. O objetivo deles não é que você seja bem sucedido, você que se ferre depois com isso. Comprar alguma coisa ali. Mas para a cabeça da pessoa comum, ela fala, não, mas eu acho que sim. Muitas vezes é o que salva a renda da pessoa. E muitas vezes é aquilo que vai gerando um outro foco de estresse, que vai gerando o problema. Porque se a pessoa tem 2 trabalhos, por exemplo. Eu trabalho de CLT até às 4 e depois eu tenho uma barraquinha, um trailerzinho de cachorro-quente. Eu estou dobrando meu turno, eu estou aumentando o tempo de trabalho, estou convivendo menos com a minha família. E muitas vezes, estudando aí até para me atualizar para o podcast, as pessoas elas optam por abrir esses negócios por necessidades, porque eu preciso complementar minha renda. E aí quando eu esbarro com a realidade e não estou conseguindo, eu vou gerando problemas, né? E aí, mesmo que não tenha problemas, você tem outros fatores, porque essa pessoa não consegue ficar tanto tempo em casa, às vezes tem filho pequeno, tem que levar o filho junto em algumas situações, e isso vai gerando outros transtornos, né? Sim. E cada dia isso é mais recorrente. Principalmente com esse avanço da rede social, né? Isso fica bem nítido. Você vai vendo aquela informação, você vai se comparando, fala, pô, mas o Bruno tem uma barraquinha ali de pastel e ele fatura R$2.000 a mais por semana. Então eu vou fazer minha barraquinha também. Eu vou tentar também, porque trabalho enquanto eles dormem, então tem que trabalhar de madrugada. E aí a pessoa acaba uma hora ou outra entrando em parafuso. Ela não consegue sustentar a saúde mental dela com isso a longo prazo. A gente tem que pensar nesse tipo de estratégia planejado. Fala até quanto tempo eu vou trabalhar nessa intensidade. Qual o objetivo que eu quero alcançar aqui? A gente tem que ter um foco, porque senão a gente vai expandindo e se comparando com tudo e com todos, mas essa lógica ela serviu para aquela pessoa, naquela situação, e enfim, né? Exatamente. Vai se comparando e cada hora vai aparecer um estereótipo, né? Um perfil ali diferente. Quando vê, todo mundo tem que usar X coisa. Aí é igual moda, né? Quando vê, sai aquela, agora é o Y. Aí você se moldou para aquilo, quando vê, você tem que mudar para aquilo novo. Sim. Aí que gestão emocional que dá conta. Que entra na fala, né, do Júnior, né? Que as pessoas são navios, não são jet ski. Achei muito interessante. Um consultor que nos acompanha, ele fala nesse sentido. Pessoas são navios. Há uma certa demora, uma demora em fazer algumas curvas, fazer algumas correções da vida. Porque muitas das coisas a gente colheu, semeou lá atrás, fez lá atrás, que ainda está sendo colhido. Então não tem que ser virado nada. Não tem. E isso pesa para as pessoas. Pesa, porque é o repertório. Então agora, na minha gestão pessoal lá do consultório, eu estou passando por isso, porque eu venho de uma vida que não tinha nada, absolutamente nada dessa realidade. Não tinha aprendido em trabalho nenhum. Eu era chão de fábrica na época que eu trabalhei na fábrica. Quando trabalhava lá na roça, com meu pai, inclusive, eu não gostava de trabalhar na roça, porque era muito pesado, e eu sempre fui magrelo e fraco, não tinha força física, e meu pai, se ele assistir isso depois, vai cair na risada, porque ele fica me zoando toda vez. Fala, você não gostava não, você dava maior trabalho para acordar de manhã. Sabe por quê? Eu estava extremamente cansado, eu não aguentava, não era para mim aquilo. E foi minha maior motivação para estudar também, uma das, né? Uma das maiores. Porque aí eu ia pra roça e tal, pegava enxadinha e dava ali 1h da tarde aquele sol quente, meu amigo. Não tem motivação melhor. Não tem motivação melhor. E foi uma tentativa ali, né, de juntar aquilo que era minha curiosidade para sair dali. Muita gente não consegue. Então eu tenho essa realidade da época, que é o repertório que eu tinha, o substrato que eu tinha. A partir dali, como que eu vou melhorar o meu negócio? E eu já tinha começado há, por exemplo, 4 anos, quando eu comecei a mudar os processos de gestão. Já fazia 4 anos de consultório. E 4 anos tudo errado. Fazendo as coisas mais ou menos ali e tal. A parte financeira meio que empurrando com a barriga, o que ganhava saía. E, poxa, não é assim que funciona na prática, né? Porque se eu ficar assim, eu vou ficar sempre em condição de estresse, incerteza financeira, não sei como que vai durar.
Então, tem uma série de questões aí que, quando a gente vai empreender, a gente não vê antes. Principalmente quando a gente vai no susto, né? É. Pedro, bom, esse tema gestão emocional comportamental ele é um tema rico e sem fim. Uhum. Ainda mais dentro do empreendedorismo. Mas, para a gente ir concluindo, o que você deixaria de uma mensagem para os nossos empreendedores, do que você tem visto lá no consultório, nessa necessidade de se equilibrar emocionalmente frente às comparações, frente às influências, principalmente agora com a rede social, que eu vejo que todo mundo se tornou extremamente corajoso de comentar, julgar a vida dos outros, mas num dia a dia, num tete-a-tete ali, vira tudo um covarde para poder verbalizar. Como que o empreendedor deve ser? Gerenciar bem quanto a isso? Olha, eu vou pautar em todos nós como seres humanos, né? Além do empreendedor, além daquela pessoa que tem aquela casca, né, de eu vou fazer, eu tenho que tomar a decisão, a gente é humano. Então a gente tem que respeitar algumas questões que são puramente humanas mesmo. Eu vou sair até da parte técnica mesmo, porque é uma questão necessária. Às vezes a gente vê negócios, dinheiro e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a parte humana. Como estão meus pensamentos? Então, tenho esse viés aí de se comparar com as pessoas. Ou então, quando algo não dá certo, que as coisas não estão indo bem, e é um pensamento automático, tá? Uma distorção cognitiva. De que, nossa, mas eu sou um fracasso, nada que eu faço dá certo. Esses pensamentos, gente, eles já são indicativos de que a gente precisa cuidar melhor desse pensamento. A gente precisa buscar ajuda às vezes. Ou aquele velho pensamento, não, eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Empreendedores têm muito. Então, será que realmente a gente precisa dar conta de tudo sozinho? E aí é uma questão que está muito associada ao perfeccionismo, à centralização de tarefas. Tudo tem que ser do meu jeito, senão não fica bom. Eu não confio no meu, né, na pessoa que está ali na função, no meu gerente, eu não confio no funcionário que está ali. E tem uma questão mais generalizada que reflete diretamente na saúde mental e que a mensagem que eu vou deixar é para essas pessoas aí. Quando a gente tiver com todos esses pensamentos que eu mencionei, eu não consigo, tudo tem que ser do meu jeito, mas eu não faço nada direito, mas enfim, não vou me estender muito, mas tudo aquilo que é muito generalizado, que é muito pessimista, que é muito catastrófico, a gente tem que ter muito cuidado em todos os aspectos humanos, né? Se a gente está generalizando muito, achando, mas eu sou um fracasso, tudo que eu faço não dá certo. Cuidado. E no aspecto geral, a gente tem que encontrar o nosso lado humano mesmo. Então, se eu estou trabalhando 12, 13 horas por dia, o que está ficando ali de lado também? Né? E a gente está inserido numa realidade que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o macro. A gente vai conseguir mudar pequenas coisas dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. E muitas vezes eu vou ter dificuldade no acesso ainda. Cuidar de saúde mental está ficando caro o investimento. Né? E o público nem sempre acolhe. Mas a mensagem que eu tenho para dizer para todos os empreendedores que acompanham é que, através da psicoterapia, é possível cuidar desses pensamentos distorcidos, cuidar desse excesso de preocupações, aprender a se organizar melhor, tanto financeiramente quanto na sua agenda semanal, ter mudanças básicas mesmo de organização, colocar micropausas ali no dia para descansar um pouquinho, colocar pausas programadas. Sabe aquela pausa? Fala, nossa, eu tenho que agendar para ver a minha esposa. Isso é bom, não é ruim. Às vezes a gente precisa fazer esse movimento. Não de um ponto de vista romântico, né, que é o ideal, mas é necessário. Às vezes agendar mesmo para ver a esposa. Né? E agendar descansos, organizar o descanso, organizar férias é extremamente necessário. Então, a gente tem que ver o trabalho, porém, a gente também tem que ver o nosso lado humano. Que também é importante, é necessário. A vida é a jornada, né? Não é só a chegada ali. Sim. Mas beleza, Pedro. Obrigadão pela presença, pelas palavras. Foi bem gratificante, enriquecedor falar sobre esse tema que os empreendedores estão precisando bastante. Muito obrigado.
Eu quem agradeço, gente. Quando precisar, tamo aí. A gente troca umas ideias. Combinado. Sim, pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês nos acompanhando. Já peço para vocês compartilhar e curtir o nosso conteúdo aqui, para que essa mensagem chegue ao maior número de empreendedores possíveis. O podcast é uma produção da B2B Contábil, que auxilia e cuida das micro e pequenas empresas, com a produção e a direção do Juliano Casebre, do Juliano Mexerica, aqui no Estúdio Casebre. Mais uma vez, gratidão a todos vocês. A gente passou do horário, né?